Algumas definições de uma igreja genuinamente cristã apresentada na lição 3 do primeiro trimestre 2024, que será ministrada na próxima Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Campo de Maracanã, Pará. Citarei apenas algumas definições de uma igreja genuinamente cristã que será assunto da nossa lição. Na primeira definição apresentada na nossa lição bíblica, a igreja é genuinamente cristã e confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus. É verdadeiramente bíblica e centralizada na pessoa de Jesus Cristo. E como uma igreja bíblica que é fundamentada nas Escrituras Sagradas, a palavra inspirada. Podemos afirmar que não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. 2 Timóteo 3 verso 15. Vou ler 2 versos antes. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E o verso 15, Paulo diz: E que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Na segunda definição, a igreja tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível. Na sua forma visível, podemos conhecê-las como igrejas locais. Assim, podemos afirmar que ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente. Assim, vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas, situadas em diferentes locais. No entanto, o fato de que todas as igrejas devam ser totalmente bíblicas, não dá motivos suficientes para negarmos que tais igrejas, sem exceção, possuem certas particularidades. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Porém, a igreja deve ser compreendida na sua dimensão universal e invisível. Nesse sentido, a igreja é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão também na glória, não se limitando somente à dimensão terrena. Como diz Hebreus 12 verso 23. Igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Terceira definição. A igreja genuinamente cristã é una, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Aqui podemos compreender a igreja na sua dimensão comunitária. Devemos estar bastante atento a esta dimensão da igreja. Pois se na sua natureza, a igreja é una, devemos então compreender que a comunidade local é o lugar perfeito para a manifestação ou testemunho de uma verdadeira igreja. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida porque não pode haver divisão no corpo. Todo cristão sábio e entendido deve lutar pela unidade da igreja. Responda a seguinte pergunta, para si mesmo. As suas ações estão contribuindo para a união da igreja, ou estão desconforto e contendas entre irmãos? Dica importante que devemos levar em conta. Jesus disse, em Lucas capítulo 11 verso 23. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. A citação significa que aqueles que não estão a favor de Jesus estão contra ele, e aqueles que não ajudam a reunir pessoas estão espalhando. A citação é uma advertência para que as pessoas se unam em torno de uma causa comum e trabalhem juntas para alcançar um objetivo. Assim devemos compreender que a unidade de uma igreja local é fortalecida, não somente quando não há contendas fabricadas por aqueles que muito reclamam, mas que o fortalecimento da unidade de uma igreja acontece quando todas as mãos se unem nos mesmos afazeres necessários. A congregação Pão da Vida tem prazer em incentivar a escola bíblica dominical. Deus abençoe você, professor.